Amém? Deus seja louvado por esse belo louvor e que alegria estarmos juntos aqui, uma noite um pouco mais fria, né? Lá fora, mas aqui dentro, quente, aquecido pela presença de Deus que está aqui em nosso meio também. Nós estávamos conversando aqui com o pastor Gabriel, que como Deus age, né, poderosamente, uma quinta-feira, uma noite chuvosa, e uma chuva que veio com toda a força, normalmente espanta, né, o público, e nós estamos aqui, né, com o auditório repleto. Você veio, trouxe amigos, famílias. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua vida, pela sua família. Quero agradecer aqui a Meire. Nós nos conhecemos ali em Adamantina, foi bem rápido ali no culto, mas fizemos ali o convite. Ela sempre disposta também, conhece várias igrejas e está no meio do povo de Deus, e alegria tê-la aqui também essa noite, para juntos aqui a gente colocar nossa vida nas mãos de Deus. Eu não sei quantos aqui em algum momento da vida se frustrou. O que é uma frustração? É uma expectativa não correspondida. É quando a gente imagina e a gente almeja alguma coisa e na hora acontece tudo contrário, o oposto daquilo que imaginávamos. Eu me lembro quando eu morava em Marataízes, no sul do Espírito Santo. É terra litoral. Eu fui pastor ali por 4 anos. Eu me lembro que havia uma avenida que cortava a cidade e tinha uma rotatividade de comércios muito grande. Então, abria-se comércios novos, fechava pizzaria, abria lanchonete. Isso tem mais de 10 anos. E eu me lembro que um dia nós estávamos passando ali na avenida e a minha esposa viu uma crepe gourmet. Há mais de 10 anos atrás, quando a gente lia a palavrinha gourmet, a gente ficava um pouquinho espantado, porque há 10 anos atrás era assim, fazia fama, né? Fazia sucesso, era moda. Só que normalmente você pagava muito, comia pouco, porque gourmet era um negócio muito chique e fora do padrão, né, da grande maioria, um negócio mais elaborado, era, né, em pouca quantidade. Eu me lembro que passamos ali e a minha esposa olhou, crepe gourmet, pensa num lugar chique. E eu olhei lá dentro e já vi que público não era. Eu falei, eu acho que não vai dar certo, né? Aí ela falou, que vontade de experimentar esse crepe. Aí eu lembro que eu falei assim, nossa, eu estou com vontade de tanta coisa, e passei direto, né? Aí outro dia, que vontade de experimentar. Eu falei, nossa, eu estou com vontade de tanta coisa, passei direto. Rapaz, é meio corajoso, hein, para falar um negócio desse, né? Mas eu me lembro que numa ocasião, era aniversário de namoro, e nós estávamos saindo da igreja com fome, não tínhamos comido nada, e quando passamos ali, em frente àquela crepe gourmet, aí ela falou aquela palavrinha, né? Que vontade de experimentar esse crepe. Aí eu lembro, era uma data especial, comemorando o namoro. Aí eu falei, você leu meus pensamentos. Eu estava pensando nisso agora. Aí paramos ali, né? Tem que fazer média, né? Aí entramos lá, pensa num lugar chique, há mais de 10 anos, crepe gourmet. Sabe aquele lugar que você fica observando como que senta, como que pega o guardanapo, como que segura os talheres ali, como que come, né? Aí veio o cardápio, e aí eu já assustei com o preço, né? Eu falei, amigo, isso aqui é uma porção, não é a unidade, né? Aí veio lá, eu comecei a olhar, era 30 e tantos, quase 40 reais um negócio. Eu falei, amigo, isso aqui sustenta aqui uma pessoa? Não, pode ficar tranquilo que sustenta, né?
E eu me lembro que aí pedimos um para cada um para experimentar. Quando chegou o prato, e aí eu observando o público ali, um pessoal assim mais, né, elitizado, assim, que come pouco, paga muito, né? Eu vi alguns comendo ali um pouquinho, já pegava o guardanapo, colocava a mão na barriga, né? Tô cheio. E aí veio o prato. Quando chegou o prato, tinha uma tripinha, sem exagero, viu? Um negocinho fino, tinha uma gota de molho e uma folhinha. Aí eu falei assim, amigo, tem uma sujeirinha aqui. Ele falou, não, é o molho. Aí eu passei o dedo, coloquei na boca, acabou o molho, né? Aí, na hora que eu fui comer aquele crepe gourmet, aí fui tal, acho que em 3 garfadas ali e tal, já acabou, né? E aí você paga muito, come pouco. E aí eu lembro que a gente matou a vontade lá, experimentou, saímos dali e fomos no pastelão da esquina, né? Aí lá complementou para poder abastecer, enchemos. Mas eu me lembro que eu fiquei frustrado, né? A minha esposa também. Queridos, eu quero dizer em nome de Jesus que não existem frustrados na presença de Deus. Não há possibilidade nenhuma da gente ter uma expectativa não correspondida, porque a Bíblia diz que Deus é infinitamente poderoso para nos dar mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem planos maravilhosos e ao longo da semana nós estamos vendo na palavra de Deus o assim diz o Senhor, essa palavra que acomoda os incomodados e incomoda os acomodados. Ela sempre provoca mudanças, proporcionando maravilhas na vida de cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, o capítulo 1. Quantos gostam da história de Jó? Deixa eu ver as mãos. Hoje nós vamos ver um panorama um pouco diferente relacionado à história de Jó. Normalmente, a gente associa a história de Jó como sendo a paciência de Jó, a perseverança de Jó, o sofrimento de Jó. Mas a gente vai ler a história agora, que é um privilégio que Deus nos dá, pela perspectiva de Deus. Eu não vim de um berço cristão. Contei aqui um pouquinho da história, o testemunho. Quantos aqui também conheceram o Evangelho depois de jovem, adulto? Deixa eu ver as mãos. Olha, uma grande parte aqui. Eu tinha um preconceito grande com crentes. Eu me lembro que eu vim de um contexto católico, não praticante, mas quando a gente olhava um crente na época, né, lá no sul de Minas, ou é crente ou é católico. E eu olhava assim, a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, e eu já pensei, lá vem esse povo aí que é bitolado, cabeça fechada, que só enxerga uma coisa. Essa era a visão que eu tinha. E quando eu lia na capa preta da Bíblia, Bíblia Sagrada, eu me lembro que eu pensava assim, então esse livro não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho nada de sagrado, eu acho que esse livro iria me fulminar, né? Essa era a visão que eu tinha da Bíblia. E, queridos, não acreditava em Deus e nem no diabo, uma longa história, mas Deus trabalhou poderosamente para que eu pudesse me render a essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Só que quando a gente lê as histórias da Bíblia, Deus nos dá o privilégio de contemplar a história no todo. A gente vai conhecer o que os personagens desconheciam. Dizem que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E quando a gente lê a Bíblia, é Deus dizendo, filho, senta aqui comigo um pouquinho, eu vou descortinar o todo e você vai conhecer a história por completo. Detalhes que os personagens não sabiam. E por isso nós vamos ler a história de Jó pela perspectiva de Deus.
É Deus agora descortinando todo, para que a gente tenha um vislumbre da história de Jó. Vamos abrir aqui Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo fale conosco, com a Bíblia aberta e o nosso coração e mente abertos para receber a semente do Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos agora com a Tua palavra aberta. A Tua palavra, ela é comparada a uma semente, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela é espada, é escudo, é água da vida, é pão da vida, alimento para a alma. A Tua palavra é tudo que mais precisamos. E por favor, Deus, suplicamos que mais uma vez o Espírito Santo traduza a mensagem para que seja compreensível para todos nós. Oramos em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Olha o que diz aí, Jó capítulo 1, nós vamos ler a primeira parte da história de Jó. O verso 1 em diante vai ser projetado ali também, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o quê? O maior de todos os do Oriente. Eu queria que você prestasse atenção na maneira como Deus vai contar a história de Jó. Se fosse um ser humano contando a história, teria começado de trás para frente. Atenção para a história do homem mais poderoso aqui da região. Nós teríamos começado pelo fato dele ser o maior de todos os do Oriente. Porque, queridos, a gente vive numa sociedade que coisifica pessoas e personaliza coisas. Nós vivemos num contexto, uma coisa é o cachorro abanar o rabo, outra coisa é o rabo abanar o cachorro. Nós vivemos num mundo, uma sociedade que deturpa valores, inverte valores. Hoje, você ser honesto é algo de outro mundo. E quando alguém pratica princípios de honestidade, parece que vira um super-herói, um extraterrestre. Olha lá, a pessoa devolveu um valor, devolveu um cheque, uma carta que achou na rua, parece que é algo absurdo. Hoje fazer o certo é ser anormal, é ser um extraterrestre, alguém que está bitolado dentro de uma bolha, alguém estranho. Nós teríamos começado a história dizendo: atenção para o homem maior de todos os do Oriente. Só que pela perspectiva de Deus, ele começa a história dizendo assim: havia um homem que tinha um nome, que tinha caráter, que tinha religião, que tinha família, tinha propriedades e bens. Em último lugar, Deus diz: já ia me esquecendo, ele é também o maior de todos os do Oriente. Perceba que pelo ponto de vista de Deus, ele diz assim: havia um homem. O valor que Deus dá ao ser humano está no simples fato de ser um homem, uma mulher, uma pessoa, um bem precioso aos olhos de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O nome, lembra que os antigos diziam assim: você pode perder de tudo na vida, só não perca o seu nome, porque o seu nome é o seu valor, tem que ver com a sua identidade, as raízes da família, a herança familiar. Não perca o seu nome, honre o nome da família.
Depois a Bíblia diz que esse homem que tinha um nome, ele tinha caráter, era íntegro e reto. A palavra íntegro vem é um alimento integral. Quando a gente fala, ó, vamos comprar um arroz integral, ele tem os seus nutrientes preservados, é algo mais completo. Jó, ele era íntegro, isso tem que ver com caráter, era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A integridade é a causa, a retidão é o efeito. Porque Jó era íntegro, ele agia também com retidão nos seus comportamentos. Depois Deus narra a sua religião. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Temor a Deus é a causa, desviar-se do mal é o efeito. Porque ele teme a Deus, naturalmente ele se desvia do mal. Depois a Bíblia fala que ele tinha famílias, filhos, propriedades, bens. Em último lugar, ele era o maior de todos os do Oriente. Parece que Deus está dizendo assim, o fato dele ser o maior, isso pouco importa, porque todos nós somos iguais. A Bíblia diz que nós todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pó e ao pó tornaremos. Existe um provérbio italiano que diz assim, ao final do jogo, tanto o rei quanto o peão voltam para a mesma caixa. Você sabe que no xadrez existe uma diferenciação de peças ali. Tem o rei, a rainha, bispo. Só que no término do jogo, tanto o rei quanto o peão voltam para a mesma caixa. O que esse provérbio italiano está dizendo é que todos nós somos iguais. Não existem grandes, pequenos, ricos, pobres. Nós somos pó, ao pó tornaremos. O terreno ao pé da cruz é plano. A sepultura nivela todos. O leito de hospital coloca todos no mesmo nível, porque todos adoecem, todos têm dificuldades, todos podem receber um diagnóstico precoce de uma doença incurável. Todos nós somos iguais, grandes, pequenos, ricos, pobres, letrados e iletrados, nós somos iguais. E Deus narra a história de Jó pela sua perspectiva. Nós estamos tendo o privilégio de enxergar a história no todo. É Deus dizendo assim, vem cá que eu vou te mostrar o início, o meio e o fim da história dos homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. A primeira parte que nós lemos fala de quem era Jó, onde ele vivia, o que ele possuía. É um cenário mais terrestre, mas eu quero chamar sua atenção, porque agora nós vamos para a segunda parte da história de Jó, que vai muito além de um cenário terrestre apenas, porque agora o pano de fundo da segunda parte da história de Jó é o grande conflito entre o bem e o mal. Esse é um detalhe que os nossos olhos não veem. Nós estamos aqui hoje e a gente só pode crer naquilo que os olhos veem, as mãos apalpam, mas existe um conflito entre as forças do bem e do mal. Deus, Satanás, luz, trevas, caminho largo, espaçoso que leva à perdição, caminho estreito que leva à salvação. Existe o trigo e o joio, justiça e injustiça, o bem e o mal. Existe dois caminhos, dois senhores, dois destinos e duas escolhas que está diante de todo ser humano. Na vida, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dizem que primeiro você escolhe, depois você colhe. É uma regra natural da vida. E a Bíblia diz que o que um homem semear, isto também ceifará. Nós temos diante de nós a escolha.
para a vida ou para a morte, para a bênção ou maldição. Não há um terceiro caminho, uma terceira alternativa. E a segunda parte da história de Jó vai narrar o desenrolar de um conflito entre Deus e Satanás. Olha o que diz aqui a partir do verso 6. Capítulo 1 de Jó, verso 6. Queridos, olha que interessante o que Deus vai descortinar diante dos nossos olhos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A Bíblia agora, ela narra a história de Jó, é um foco terrestre, tem que ver com a sua vida lá na terra de Uz, que era uma cidade pequena, só que agora os holofotes vão além. É Deus agora mostrando um cenário espiritual que envolve Deus e Satanás num diálogo, um concílio celestial que ocorre nesse cenário. Não é uma visão terrestre apenas, é um cenário celestial. Num dia em que os filhos de Deus, essa expressão no hebraico se refere a anjos, seres perfeitos, que não caíram em pecado, que não habitam nessa terra de pecado, dor, sofrimento. O planeta Terra é aquela ovelhinha no meio de 100 que se perdeu, porque Deus tem mundos que Ele criou, tem lugares extraordinários que não conheceram o pecado. Ele é o Criador do universo. Esses dias eu estava pesquisando sobre a grandeza do universo. E, queridos, eu fiquei assim maravilhado, porque hoje calcula-se que existem cerca de 2 trilhões de galáxias. É o que o ser humano conseguiu ver, a ciência, a modernidade. 2 trilhões de galáxias aproximadamente. Cada uma dessas galáxias contém cerca de 200 bilhões de estrelas. Se a gente pudesse olhar a estrelinha mais próxima da Terra, uma das mais próximas é o Sol. Logo ali, né, pertinho, é um pulinho, né, como diz o mineiro, o Sol, que é uma das estrelinhas mais próximas da Terra, ela está a 160 milhões de quilômetros da Terra. Se a gente fosse num jato a 800 quilômetros por hora, levaríamos 21 anos para chegar até uma das estrelinhas mais próximas da Terra. 2 trilhões de galáxias, cada uma contendo 200 bilhões de estrelas. Queridos, se o universo é grandioso, imagine o seu Criador, aquele que conhece os nomes de todas as estrelas e que sustenta na palma das mãos todas as coisas. Agora nós vamos ver um concílio celestial de Deus com os anjos, seres perfeitos que não caíram em pecado. E a Bíblia diz que enquanto eles se apresentaram diante do Senhor, quem que veio entre eles? Satanás. A Bíblia não diz que ele era um deles, ele veio entre eles. A pergunta é: você sabe que Satanás é o originador do mal, do pecado? Ele era Lúcifer lá no céu, era um anjo de luz, andava no brilho das pedras, perfeito era nos seus caminhos, ele não tinha pecado. Abaixo da Trindade ele era o anjo regente do coro celestial, era um anjo perfeito, só que ele se rebela contra Deus. A Bíblia diz que ele é expulso do céu, porque há uma guerra entre Miguel e os seus anjos, o dragão e os seus anjos. Ele é tirado para a terra e ele começa uma rebelião. Nesse contexto da história de Jó, queridos, será que a presença de Satanás nesse concílio celestial foi uma presença bem-vinda, sim ou não?
Será que os filhos de Deus e os anjos, quando olham Satanás vindo entre eles, não como um deles, será que eles olham e falam, rapaz, que saudade, vem cá, quantas novidades, olha, por onde você anda? Será que é assim que acontece? Eu imagino um clima meio tenso, sepulcral, um silêncio sepulcral, porque agora os anjos olham um para o outro, aquele que um dia foi um anjo de luz, agora ele estava nesse concílio celestial entre eles. Eu imagino um clima terrível. E nesse clima terrível, a pergunta que surge é: o que Satanás estava fazendo ali? O que Satanás foi fazer num concílio celestial? Nós entendemos que quem deveria estar ali no concílio celestial, representando o planeta Terra, era quem? Adão. Adão, em Gênesis 1, verso 28, a Bíblia diz que Deus criou a terra e disse: Adão, você vai dominar sobre todas as aves do céu, todos os animais que rastejam, todos os animais que voam, você vai cuidar do solo, vai lavrar o solo, você é o mordomo legítimo, original, toda a terra está sob o teu cuidado. Quem deveria representar o planeta Terra nesse concílio era Adão. Só que quando Adão peca, ele entrega o domínio da terra para Satanás. A partir dali, ele se torna o usurpador, ele se torna o representante legal do planeta Terra. Por isso a Bíblia vai chamá-lo de príncipe deste mundo, ou Deus deste século. Por isso ele leva Jesus lá no deserto da tentação, mostra todos os reinos e a glória deles e diz: se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Porque agora ele é o representante legal, ele usurpou o direito do planeta Terra. Ontem falamos sobre o resgate, falamos um pouquinho como a terra foi vendida num tempo de crise e como aconteceu o pagamento do resgate dessa terra que estava enfadada ao fracasso, à ruína, o desespero e morte. Adão deveria estar lá, mas Satanás está no lugar de Adão, porque agora ele é o representante do planeta Terra, imerso no pecado e nas trevas. Queridos, olha o que acontece no verso seguinte. Vamos ler o verso 7. Olha o que diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Você concorda que numa entrevista, quem pergunta tem o controle da situação? Sim ou não? Quem tem o controle é o entrevistador. O entrevistado, ele tem que responder de acordo com a sequência lógica de perguntas, mas quem pergunta tem o controle da circunstância. Diante daquele clima tenso, quando os anjos olham Satanás entre eles, há um silêncio sepulcral. E quem é que quebra o silêncio? Quem começa a falar? Deus. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Eu imagino que quando Deus quebra o silêncio, aquele clima tenso, e ele pergunta: Satanás, de onde vens? Eu imagino um respirar de alívio dos seres celestiais. Ufa, nós não precisamos falar nada e fazer nada, é com Deus. Ele que assumiu o controle, ele que começou fazendo a pergunta, ele que tomou a dianteira, e nós vamos ficar tranquilos que agora é com Deus. A pergunta é: será que Satanás respondeu de forma humilde? Será que ele reconhece a soberania de Deus e responde reconhecendo a grandeza de Deus? O texto bíblico diz assim:
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A gente às vezes faz uma leitura muito rápida e superficial da Bíblia. Só que quando a gente faz uma leitura mais atenta, demorada e traduzindo palavra por palavra no original hebraico, aqui nós vamos encontrar um sentido diferente do que aparenta ser numa leitura rápida. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: eu estou vindo da minha terra, e na minha terra eu rodeio, eu passeio, eu mando, eu desmando, eu faço o que eu quiser. A minha terra, para mim, é um parque de diversões. Eu rodeio, eu passeio, eu faço o que eu quiser, porque eu tenho total autonomia da terra. Eu sou o representante do planeta Terra agora. Eu estou vindo da minha terra e lá eu rodeio, eu passeio, eu faço o que eu quiser, como se fosse um parque de diversões. Queridos, no original, a ideia da resposta de Satanás é que ele foi atrevido. Ele não baixou a guarda, ele não abaixou a cabeça, respondendo de forma humilde. Ele responde de forma atrevida, dizendo: eu estou vindo da minha terra e lá eu rodeio, eu passeio, eu mando, eu desmando, eu faço, as coisas acontecem, eu faço o que eu quiser. O verso 8, imagine esse cenário de confronto. Os anjos estão presentes, os seres celestiais e todos os leitores de todos os tempos, porque eu e você somos testemunhas desse diálogo entre Deus e Satanás. Sabe o que a Bíblia está dizendo, queridos? Não há bastidores no grande conflito entre o bem e o mal. Acabou aí a Copa do Mundo. Algumas pessoas eram neutras, não estavam torcendo para ninguém, indiferentes diante de uma Copa, porque não se posicionaram nem a favor de um e nem de outro. No grande conflito, não existe arquibancada, não existe anonimato, não tem a possibilidade de lavar as mãos e não se posicionar nem de um lado e nem do outro, porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não dá para a gente servir a dois senhores. Aqui está um cenário de confronto e eu e você estamos inseridos nesse contexto de batalha espiritual entre Deus e Satanás. O verso 8 diz assim: perguntou ainda. Sabe o que isso mostra? Deus ainda está no controle. Deus ainda tem a soberania. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Veja que Jó nem sabia desse diálogo. E quem cita o nome de Jó nesse diálogo com Satanás é o próprio Deus. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Deus pergunta de onde vens, Satanás fala assim: eu estou vindo da minha terra e lá eu rodeio, passeio, eu faço o que eu quiser. Aí Deus diz: tudo bem, na sua terra você observou o meu servo Jó? Eu tenho um servo que é meu, ele é leal, ele é fiel, ele é íntegro, reto, ele tem caráter, ele tem postura, ele se desvia do mal. Lá na sua terra, que você manda, desmanda e faz o que quiser, rodeia, passeia, eu tenho um servo que é meu. Ele é leal, ele é fiel e ele não se dobra diante das suas insinuações. Queridos, parece que o cenário vai se intensificando entre Deus e Satanás. Olha o que acontece no verso 9. Será que Satanás agora reconhece a soberania de Deus? Verso 9. Então
Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Quem é que pergunta agora, queridos? Deus ou Satanás? Parece, o que indica no texto, é que Satanás está dizendo o seguinte: o senhor acha que eu estou aqui para te dar satisfação, para ficar respondendo perguntas, como se eu devesse satisfação para o senhor? Quem me deve satisfação é o senhor. Porventura Jó, debalde, essa palavrinha debalde, ela vem de uma raiz hebraica, rinã, que quer dizer é o amor de uma mãe que tem pelo seu filho quando ainda o carrega no ventre materno. Eu vou explicar melhor. Quantas aqui são mães? Deixa eu ver as mãos. Você, quando soube, estava grávida ali, que tem o bebê no ventre materno, você amava o seu filho ou a sua filha no ventre materno porque ele era bonzinho na escola? Porque ele tirava boas notas, porque ele te ajudava em tudo dentro de casa, porque ele tirava o lixo, lavava a louça, porque ele se comportava, ele obedecia. Por que você amava o seu filho ou a sua filha no ventre materno? Porque é um amor natural, espontâneo, é um amor que mais se aproxima do amor de Deus, que não está baseado numa troca de favores. Você ama o seu filho, a sua filha, de uma forma natural, espontânea. Satanás está dizendo assim: porventura Jó ama o Senhor como o amor de uma mãe que tem pelo seu filho quando ainda o carrega no ventre materno, um amor desinteressado que não está baseado em troca de favores. Pode passar, olha o que diz a sequência do texto. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Satanás faz a segunda pergunta. A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás está dizendo assim: eu duvido que Jó ama o Senhor como uma mãe ama o seu filho quando ainda o carrega no ventre materno. O Senhor não tem dado para ele riquezas, propriedades, bens, uma boa casa, uma família bonita. Assim é fácil. Ele não é o maior de todos os do Oriente. O Senhor, na verdade, não tem um ser que te ama livremente. O Senhor tem um ser interesseiro que só quer as tuas bênçãos. E o Senhor interesseiro só quer a adoração humana. O Senhor faz uma barganha com o homem. O Senhor promete bênçãos materiais e exige adoração. Assim é fácil. Olha o que diz na sequência. Ele não só pergunta, como ele lança um desafio. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Queridos, perceba que nesse confronto entre Deus e Satanás, Deus toma a dianteira. De onde vens? Satanás responde: eu estou vindo da minha terra, e lá eu rodeio, eu passei, eu faço o que eu quiser. Aí Deus diz: na sua terra, você observou o meu servo Jó? Aí Satanás agora, não contente, ele tenta assumir o lugar de Deus. Ele tenta agora ser aquele que vai fazer perguntas. E aí ele diz: por acaso Jó, debalde, teme a Deus? Em vão, sem motivo, sem troca, como o amor de uma mãe que tem pelo seu filho, quando ainda o carrega no ventre materno? O Senhor não tem dado bênçãos, riquezas, propriedades? Tira o que ele tem, toca-lhe em tudo quanto tem, e o Senhor vai ver qual vai ser a resposta de Jó. E aí nós vamos ver se existe o amor a Deus mais do que todas as coisas, ou se na verdade é uma troca de favores. O verso 12, a Bíblia diz assim:
E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Essa é uma expressão que fala: a vida de Jó você não tem autonomia nenhuma. Tudo bem, pode tocar em tudo que ele tem, mas a vida somente contra ele não estendas a mão. Você não vai matar Jó, você não tem essa autoridade. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você percebe que o cenário aqui, ele é muito intenso, porque um dia, a Bíblia diz que Satanás é o acusador de nossos irmãos. Ele nos acusa de dia e de noite, diz lá no livro de Apocalipse. Ele é o acusador de nossos irmãos. Só que antes dele acusar o ser humano, ele acusou Deus lá no céu. Ele levantou o argumento dizendo assim, para os anjos, assim ele engana 1/3 do céu, com esse argumento. Nós estamos aqui, Deus fala que a gente tem que amá-lo mais do que todas as coisas, mas na verdade nós não temos outra opção, a gente é obrigado, não existe adorar a Deus por amor, sem motivo, sem interesse. Deus é tirano, é cruel, severo, ele é, na verdade, alguém que tem todo o poder e que obriga os anjos, o ser humano, não dando nenhuma opção. Satanás, antes de acusar o ser humano, ele acusou Deus no céu, como se Deus fosse tirano, cruel, severo, e não desse espaço para os seus filhos tomarem decisões. Agora Satanás vai desafiar Deus na frente dos anjos, na frente dos seres celestiais, num concílio celestial e diante de todos os leitores de todos os tempos. Porque eu e você somos testemunhas desse relato. Nós não estamos indiferentes diante do grande conflito. Deus nos envolve, nos coloca nesse cenário, ainda que como leitores, mas nós estamos vendo o palco do grande conflito. E querido, Satanás parece dizer: eu não vou ficar dando satisfação para o Senhor, quem tem que me dar satisfação é o Senhor. Porventura Jó ama o Senhor desinteressadamente? Tira o que ele tem, tira a saúde, tira os bens, tira a família, tira o status, ele é o maior de todos os do Oriente, assim é fácil. Eu quero ver se Jó vai amar o Senhor desinteressadamente, depois de perder tudo. A Bíblia diz, queridos, que Deus vai arriscar, colocar o pescoço na guilhotina, por causa de um homem que mora na terra de Uz. Deus diz: tudo bem, pode ir, mas poupa-lhe a vida. Aí Satanás sai furioso. Jó perde a família, perde os bens, Jó perde tudo. Nós conhecemos a história. A gente sempre fala da paciência de Jó no meio da provação, só que às vezes a gente não compreende todo esse contexto envolvendo um grande conflito. Antes de Satanás acusar Jó, ele acusou Deus. O Senhor faz barganha com o ser humano. Esse negócio de amar a Deus sobre todas as coisas, isso não existe. O ser humano ama a Deus desde que tenha uma boa casa, uma boa família, uma boa saúde, desde que seja próspero na vida. Tira o que ele tem e vamos ver qual é o fundamento da sua fé. Se ele ama o Senhor desinteressadamente ou se na verdade ele ama as posses, as bênçãos, as propriedades, as riquezas. E aí, queridos, Jó perde tudo. Veja a resposta de Jó no capítulo 1, o verso 20. Não vamos ler todo o contexto, mas o verso 20, ele perde a família, perde os bens. Aí a Bíblia diz assim: então Jó se levantou, porque ele estava prostrado com o rosto em terra.
Satanás o derrubou no chão, ele foi pisoteado. Então ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, e o que ele fez? Adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, não é fácil fazer o que Jó fez. E Deus conhecia muito bem o seu filho Jó, muito bem. Não é à toa que o nome de Jó sai num confronto direto entre Deus e Satanás. E agora Satanás quer colocar Deus sobre a parede, desafiando Deus, e Deus assume um risco enorme. E se Deus tivesse errado? E se Satanás tivesse certo? Iria desonrar o nome de Deus perante todos os seres celestiais e todos os leitores de todos os tempos. Deus assume um grande risco por causa de um homem que mora na terra de Uz. E a resposta dele, queridos, é impressionante, porque ele se lança com o rosto em terra e adora a Deus. Depois, no capítulo 2, nós vamos encontrar novamente esse encontro. Satanás chega até meio ali, ele está balançado, né? Porque Jó não agiu como ele achou que agiria. Agora ele está já meio com o pé atrás. Aí, num segundo encontro, ele vai lançar outro desafio para Deus. Olha o que diz aqui o verso 4, capítulo 2 de Jó, o verso 4. Olha o que diz: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe o que, queridos? Poupa-lhe a vida. Satanás, não satisfeito, ele volta para o concílio celestial, a um novo diálogo. Aí ele diz assim: tudo bem, Jó perdeu a família, perdeu os bens, já não é o maior de todos os do Oriente, mas ninguém ama ao Senhor mais do que a própria vida. Pele por pele, o que um homem dará pela sua vida. Toca-lhe na carne e nos ossos, na saúde de Jó, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Perceba que Satanás, o inimigo das almas, ele rodeia as partes fundamentais da nossa vida. Ele quer atacar a família, ele quer atacar o trabalho, a parte profissional, ele quer atacar os bens materiais, ele vai querendo minar. Como ele não pode atacar diretamente a fé, ele vai atacando várias áreas que compõem a nossa vida. E agora ele quer atacar a saúde de Jó. Você sabe que nenhum de nós aqui sentimos a saúde. A gente sente a falta dela. Ninguém sente a saúde. Quando a gente tem saúde, parece que a gente vai levando, a gente não agradece, não reconhece. Mas quando perde a saúde, a gente começa a perceber o valor que existe na saúde. É algo crucial, fundamental na vida humana. E agora Satanás vai tentar minar na saúde de Jó. Ele perde tudo, ele tem úlceras malignas. Olha o que diz aqui o verso 7, capítulo 2, o verso 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?
em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Queridos, Jó, ele perde tudo e ele é capaz de corresponder em adoração, em louvor, bendizendo o nome de Deus. Jó tem uma fé extraordinária. Ele é atacado na família, ele é atacado nas finanças, ele é atacado no seu trabalho, a parte material, ele é atacado na saúde, mas a fé permanece intacta. Qual é a única coisa que Jó não perde? O que Deus diz? Tudo bem, pode ir lá, mas poupa-lhe o quê? A vida. A única coisa que sobra em Jó é a sua vida. E é justamente pela sua vida que ele é fiel e leal ao Senhor. Ele não é fiel a Deus porque ele tinha um carro velhinho e agora foi fiel, e Deus deu 3 carros importados, e agora ele corresponde em fidelidade nos dízimos, oferta. Ele não é fiel por isso, porque ele perde isso. Ele não é fiel a Deus porque tem uma família maravilhosa, impecável, invejável, extraordinária, porque ele perde a família. Ele não é fiel a Deus porque tem uma saúde que é como uma rocha, ele é valente, ele não tem dificuldades na sua saúde física, ele perde a saúde. Ele ama a Deus única e exclusivamente pela única coisa que lhe sobra, a sua vida. A única coisa que sobra em Jó é justamente o fator no qual ele é fiel ao Senhor. Queridos, talvez eu esteja falando para alguém que tem desenvolvido uma espiritualidade com Deus, e talvez a gente ama a Deus apenas porque nós temos uma boa condição financeira, porque nós temos um bom emprego, porque nós temos uma boa casa, uma boa condição, talvez porque nós temos uma família. Nós devemos agradecer por tudo isso. Não estou dizendo que a gente não tem que dar valor, agradecer por tudo isso é maravilhoso, mas não pode ser a base, o fundamento da minha e a sua adoração. O nosso amor a Deus, a nossa lealdade a Deus, a nossa fidelidade a Deus, não pode estar baseada em nada desta terra que em algum momento nós possamos perder, mas temos que basear na nossa vida. Por isso, quando uma pessoa toma decisão pelo santo batismo, ela traz única e exclusivamente a sua vida. Ela não traz as posses, os bens, as propriedades, a fama, ela traz a sua vida, porque Deus quer a sua vida, quer o seu coração. Deus quer uma atitude de amor espontâneo, como uma mãe tem pelo seu filho, quando ainda o carrega no ventre materno. Se você olhar a história de Jó, Satanás só aparece no capítulo 1 e capítulo 2. Em nenhum outro capítulo, dos 42 capítulos do livro de Jó, você vai ouvir sequer uma menção nem indireta do nome Satanás. Ele sai como um derrotado, por causa de um homem que mora na terra de Uz. Um homem que não sabia desse diálogo. Jó não estava fazendo ali uma encenação. Bom, deixa eu caprichar agora. Olha lá, ó Deus falando o meu nome lá no... Não, Jó não sabia. Ele vivia a sua vida pacata na cidade de Uz, e ele era fiel a Deus. Jó não teve a compreensão ampla que nós estamos tendo nessa noite. Esse todo da história de Jó, Deus revela para mim e para você, para ensinar lições, mas Jó não sabia. Os amigos de Jó, depois que ele começa a ficar mal, depois que ele começa a se raspar com cacos das úlceras malignas, depois que ele perde a família, perde bens, perde status, sabe o que os amigos de Jó fazem? Eles começam a dar indireta para Jó. Ô Jó, será que você não tem um pecadinho escondido aí não? Porque não é possível, não é possível, a mão de Deus pesa sobre você. Eu acho que você tem alguma coisa escondida.
eles começam a dar indireta para Jó. Ô Jó, tudo na vida é causa e efeito. Se você está sofrendo tanto assim, confesse os pecados a Deus. Ele vai abençoar você, Ele vai perdoar você. Queridos, de vez em quando a gente ouve algumas pessoas que professam alguma fé por aí, dizendo: pastor, eu não tenho condições de entregar alguma coisa ali na igreja. Disseram que se eu não fizer isso, eu não vou ser abençoado por Deus, eu não vou receber a prosperidade de Deus. Sabe, pastor, eu estou tendo dificuldade. Disseram que se eu for fiel, mal algum chegará na minha vida, na minha tenda, na minha casa. Queridos, nunca houve uma promessa de que nós nunca teríamos dificuldades. O apóstolo Paulo foi exilado, ele foi torturado, foi injustamente condenado. Algumas cartas da Bíblia ele escreveu dentro de uma masmorra, sabendo que seria morto em poucos instantes. Jesus disse: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O desfecho de alguns discípulos eles foram torturados, foram mortos, degolados, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo. Queridos, eu não estou aqui pregando um evangelho terrorista ou pessimista, nada disso. Deus pode prosperar a quem Ele quiser, como nós temos vários exemplos na Bíblia, Abraão, Jó e tantos outros na Bíblia, mas nós não podemos fundamentar a nossa fé nisso, porque muitos estão enraizando a fé nos recursos materiais. Algumas igrejas se transformaram em pequenas igrejas, grandes negócios, estão banalizando a fé, estão reduzindo a fé em algo simplesmente material. Queridos, lembra de Jesus quando ele vai lá diante do templo e ele joga tudo para o chão? Vocês transformaram a casa de Deus num covil, mercenários, apenas negócios. Queridos, podemos ser prosperados por Deus financeiramente ou não. Jó perde tudo, mas ele não perde a sua vida, ele não perde a sua fé, porque ele ama a Deus de forma desinteressada, independente dele ser o maior do Oriente ou não. Enquanto ele tem uma família, ele é o maior do Oriente, ele tem recursos, ele louva a Deus, agradece. Ele também não vai procurar um masoquismo espiritual, um alto sofrimento. Ele é grato, ele valoriza, ele reconhece, mas a base da sua fé não está em nada disso, porque ele perde tudo, só não perde a sua vida, que é o meio no qual ele é fiel a Deus. Queridos, eu encerro contando a história do Leonel. Essa história impactou a minha vida. Nós estávamos num evangelismo como esse, lá no estado do Espírito Santo. A igreja era uma igreja pequena, estava repleta. Na segunda noite, apareceu o Leonel. Ele entrou pela igreja, sentou-se nas últimas fileiras, nas últimas cadeiras ali, e ficou quietinho, ouvindo a palavra de Deus. A igreja o abraçou, o acolheu. A igreja o cumprimentou como se fosse já um filho da igreja, um irmão na fé. Ele se sentiu parte da família. O Leonel era uma pessoa em situação de rua, era um morador de rua, vivia na sarjeta da vida, havia perdido tudo na vida, andando, cambaleando pelos cantos da vida. E o Leonel foi recebido com abraços, as roupas rasgadas, cabelos compridos, barbas longas. Aqui o Leonel já estava familiarizado com a igreja, um semblante de paz, mas quando ele entrou, queridos, ele estava na sarjeta da vida, vivendo uma vida tempestuosa,
um olhar vazio, sem Deus, sem esperança. Em alguns momentos, quando a gente compartilhava a palavra de Deus, aqui da frente a gente tem uma visão do todo, né? A gente vê quem está dormindo, quem está antenado, quem está ligado, quem está compreendendo, quem interage. Aqui a gente tem uma visão, e eu me lembro do Leonel, que o Leonel em alguns momentos ele fechava os olhos, assim as lágrimas caíam, como se houvesse ele, Deus, no universo. E ele concentrava na palavra de Deus, ele verdadeiramente ele estava ali dizendo, Senhor, toma minha vida. Era perceptível, ali da frente a gente tinha uma visão ampla. Eu me lembro que na segunda noite o Leonel me procurou, e ele falou assim, pastor, eu vou contar para o senhor um pouquinho, um resumo da minha história. Eu sou formado em artes cênicas, eu tenho curso superior, já morei em diversos países da Europa, tinha tudo na vida. Pastor, eu perdi tudo. A única coisa que me sobrou foi a minha vida. A única coisa que foi poupada foi a minha vida. E pastor, eu estou vindo aqui nestas noites para dedicar a única coisa que me sobrou, a minha vida. E ainda assim, pastor, não é a minha vida plena, não é a minha vida completa, é o que sobrou. Eu estou trazendo o que sobrou. Mas se ainda há esperança, eu quero entregar tudo que me resta nas mãos do Senhor. O Leonel veio todas as noites, não faltou nenhuma. Na sexta-feira, ele disse assim, pastor, eu estou temporariamente morando num local, numa casa do CRAS. Eles cederam um espaço, era uma casa inacabada, não tinha pintura, não tinha energia elétrica, e ele dividia aquele espaço com outras pessoas em situação de rua. E o Leonel disse assim, pastor, desde o momento que eu coloquei os pés nesta igreja, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir a Bíblia e ler. Mas pastor, não está fácil, ora por mim. E eu queria que o senhor fosse fazer uma oração comigo lá na casa do CRAS. Eu falei, tá bom, Leonel. Terminou ali na sexta-feira à noite, nós fomos para lá. Queridos, pensa num clima pesado. Cheiro de maconha, bebida, drogas, prostituição, clima tenso, uma fogueira ali dentro porque não tinha energia elétrica. Entramos lá e fizemos uma oração com o Leonel. Eu me lembro como se fosse hoje. O Leonel pegou a Bíblia dele em lágrimas e ele falou assim, pastor, nada vai me afastar da palavra de Deus. Eu quero me entregar nas mãos de Deus. Todo dia o Leonel abria a Bíblia, lia e se rendia no altar do Senhor. Um dia, numa manhã, ele acordou com marteladas fortes. E quando ele abriu os olhos, ele viu uma luz assim do sol, não era a luz de Deus, mas a luz do sol entrando naquele quartinho. Estavam demolindo aquela casa com ele dentro. Ele foi vendo pedaços de blocos assim, sendo quebrados. Uma humilhação, voltou para as suas novamente, uma vida na sarjeta ali da vida, dos caminhos, e ele continuou frequentando a igreja, ele foi estudando a Bíblia, ele aprendeu da palavra de Deus, ele foi se rendendo ao Senhor, os irmãos o acolheram. Eu me lembro um dia que o Leonel falou assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu era pastor de 10 igrejas, mas largamos tudo lá e eu fui conversar com o Leonel. A única coisa que ele tinha era uma bicicleta velha e a roupa do corpo. O Leonel chegou para mim e falou assim, pastor, quando eu entrei nesta igreja, eu achei que vocês iriam me cobrar um monte de coisa, iriam me olhar torto. Vocês não fizeram isso. Vocês me acolheram do jeito que eu era. E eu estou vindo aqui, pastor, para agradecer. Agradecer porque nunca ninguém me olhou
torto. Nunca ninguém me olhou com desdém, com vergonha. Vocês me acolheram como se já me conhecessem há muito tempo. Pastor, vocês não me cobraram para cortar cabelo, para cortar a barba, para mudar de roupa. Vocês me receberam do jeito que eu estava. E pastor, eu aprendi de Deus, aprendi da Bíblia. Eu sinto que Deus me limpou por dentro. Só que agora, pastor, eu quero ser limpado por fora. E eu agradeço porque vocês nunca me exigiram isso. Mas eu sinto, ele me disse isso, eu nunca me esqueço das palavras do Leonel. Pastor, sabe quando você vai usar um copo? A gente lava por dentro e depois a água transborda e lava por fora. Deus me limpou por dentro. Só que agora, pastor, eu quero uma limpeza por fora. Vocês não me cobraram, ninguém exigiu, mas eu sinto essa necessidade. O senhor pode me ajudar? Eu falei, Leonel, fica tranquilo. Nós vamos fazer tudo o que for necessário. Tudo que estiver ao alcance. Queridos, eu fui com o Leonel no cabeleireiro, o Maicon, que era um adventista da igreja de Lagoa Funda. Eu levei o Leonel lá no Aldir, que era um dentista adventista da igreja de Itaipava. Nos dois lugares eu estava ao lado do Leonel, porque ele sentiu o desejo. Compramos uma roupa nova. Quando o Maicon foi cortando os cabelos do Leonel, ele chorava igual uma criança. Quando o Aldir mexia nos dentes do Leonel, chorava compulsivamente. E eu confesso que eu não entendia, eu não sabia como me portar. Eu apenas entendia que ele estava superando um grande desafio na vida, vencendo aquela batalha, abraçava o Leonel, isso aí incentivava. O Leonel cortou o cabelo, mexeu na barba, colocou uma roupa nova, mexeu nos dentes. Pode passar a próxima? Olha aqui o Leonel. Esse é o Leonel. Ele sentiu o desejo. Ninguém cobrou dele, é um desejo. Ele sentiu que o Espírito Santo queria trabalhar por fora também. O Leonel foi batizado para a glória de Deus. Eu realizei o batismo do Leonel. Depois o Leonel se tornou membro da igreja do Pontal. Pode passar? Era um dos líderes da igreja, porque estava firme, participava, comentava. Ele tinha bagagem, conteúdos, ajudou a plantar uma nova igreja. O Leonel se firmou na palavra de Deus. O Leonel foi desenvolvendo os dons, servindo na causa de Deus. E um dia a gente conversando, ele falou assim, pastor, eu queria te falar uma coisa que eu nunca falei com ninguém. Eu falei, Leonel, fica tranquilo, você não tem nenhuma obrigação de falar. Não, pastor, eu sinto que eu preciso falar. Fica à vontade, Leonel, fica tranquilo. Ele falou assim, pastor, quando eu era criança, eu fui abusado por um dentista e um cabeleireiro. E nunca mais eu pisei nesses dois lugares. A minha vida se transformou num inferno. E pastor, eu superei o maior trauma da minha vida. Queridos, naquela hora eu entendi que a gente julga do efeito para a causa. Deus julga da causa para o efeito. A gente olha talvez uma pessoa morando nas ruas e a gente julga aquele momento, o efeito. Deus sabe a causa, o que ocasionou, de onde vem. O senso de justiça de Deus, o critério do juízo de Deus é diferente de qualquer um de nós. Ali eu aprendi uma das maiores lições da vida: nunca julgar ninguém, independente da circunstância. E agora eu entendi por que o Leonel chorava como uma criança diante do Maicon, cabeleireiro, e o Aldir, dentista. O Leonel superou o maior trauma da sua vida. Pode passar. Esses dias ele falou assim, pastor, olha onde eu estou.
Bom de Bíblia, da TV Novo Tempo. Ele foi para o Bom de Bíblia. Pode passar ali algumas fotos, pode passar. Ele, depois disso, passou a morar em Belo Horizonte, passou em segundo lugar num concurso público. Era fundador de igrejas, missionário, tinha pequeno grupo, diretor do ministério pessoal, a vida rendida no altar do Senhor. Alguém que estava na sarjeta da vida. Queridos, eu não conheço a vida de ninguém aqui. E provavelmente não está diretamente associado à vida do Leonel. Mas você tem traumas, tem complexos, tem situações que ocorreram lá atrás, que parece que geraram um gatilho na sua mente. E aquela circunstância que aconteceu lá atrás, parece travar você, acompanhar você. O Leonel me disse, pastor, parecia que eu vivia atormentado por assombrações, eu não conseguia me desvincular, me ver livre. Queridos, não importa o que aconteceu lá atrás, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, Ele pode nos dar vitória sobre qualquer trauma, complexo, dificuldade, porque agindo Deus, quem o impedirá? Não há oposição contra o poder extraordinário de Deus. Se dermos um passo de fé, Ele vai abrir portas que ninguém vai fechar. O Leonel entregou para Deus tudo o que ele tinha, a sua vida. O que sobrou, o restinho, lá na sarjeta da vida. E Deus o transformou num instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu creio que nenhum de nós aqui vivemos, talvez num nível tão baixo, lá no fundo do poço, como o Leonel esteve. Que entregou o restinho para Deus. E Deus fez algo extraordinário na sua vida. Por que a gente reluta ainda? Por que a gente rejeita? Por que a gente posterga? Por que a gente deixa para depois? Deus está dizendo, filho, a única coisa que eu quero é a sua vida. Eu quero a sua vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida e não o último. Porque o último é muito doloroso. Há pessoas, na vida de algumas pessoas, Deus não se torna tudo o que elas mais querem, até que Ele seja tudo o que elas têm. Eu vou repetir, na vida de algumas pessoas, Deus não se torna tudo o que elas mais almejam, até que Ele seja tudo que elas têm. Quando perdem tudo, não há mais alternativa, começam a desejar Deus. Se Ele tiver que ser o último na sua vida, Ele vai ser. Mas é muito doloroso deixar que Ele seja o último. Permita que Ele seja o primeiro, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O apelo dessa noite é para aquele que quer dizer, pastor, eu entendi o apelo do Espírito Santo, eu entendi o recado de Deus, e eu quero entregar a minha vida por completo, é o que eu tenho para oferecer para Deus, não importa o que nós passamos lá fora, o que nós estamos passando, Ele quer a sua vida do jeito que está, Ele vai fazer uma obra extraordinário, porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso, Ele que vai moldar de acordo com a sua soberana vontade em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto a gente ouve essa música, se você que está aqui, um amigo querido que está participando aqui da igreja, conhecendo da Bíblia, conhecendo de Deus, e sente que o Espírito Santo está tocando na sua vida, e que você quer dizer, Deus, eu quero dar um passo de fé, enquanto a gente ouve esse louvor, eu queria fazer uma oração por você. Também aqueles amigos queridos que já estão decididos, já estão convictos, que já se renderam ao Senhor
em breve serão batizados, eu também queria que você viesse junto com esses amigos queridos, que ouviram o apelo do Espírito Santo e que hoje querem se render à majestade do céu. Enquanto a gente ouve esse louvor, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você e pela sua família. Pastor, mais do que nunca eu quero me render nas mãos de Deus e pedir que Ele complete a boa obra que Ele começou na minha vida. Eu não posso sozinho, mas Ele pode todas as coisas. Enquanto a gente ouve o louvor, se você conhece alguém também, venha junto e nós vamos orar para a honra e glória de Deus e a transformação de vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, queridos? O Espírito Santo está aqui em nosso meio, trazendo filhos, filhas, pessoas, diferentes contextos, mas com o mesmo propósito, porque Ele pode romper barreiras e construir pontes para transformar, para libertar, porque não há impossível para Deus. É o mesmo Deus do passado que está agindo hoje e pode alcançar a minha e a sua vida. Se nós dermos um passo de fé, Ele vai abrir portas que ninguém pode fechar, realizando maravilhas na vida de cada um de nós. Amanhã, para a glória de Deus, nós teremos 3 preciosos filhas, que irão tomar a decisão mais importante por meio do santo batismo. E eu sei que algumas destas pessoas queridas, se pudessem antes, já teriam tomado essa decisão. Quanto antes, porque estão convictas, coração aberto, para entregar a vida. É tudo que Deus pede de nós no altar do Senhor. Eu sei que há pessoas queridas que também estão no vale da indecisão. Em nome de Jesus, não há outro caminho, verdade e vida. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. O que é ligado na terra é ligado no céu, e vice-versa. São atitudes e decisões terrenas, mas que ecoam na eternidade. Que a gente possa fazer escolhas que amanhã ou depois não vai causar nenhum arrependimento em nós. Por isso há filhos aqui, filhas, que precisam dar um passo de fé. Não amanhã, semana que vem, mês que vem, é hoje o dia da salvação em Cristo Jesus. E se há mais alguém, pastor, eu estou pronto, estou preparado, eu quero, eu me decido, e amanhã eu também quero passar pelo santo batismo. Nos procure, porque Deus está abrindo portas na sua vida que ninguém pode fechar. Filipenses 1, verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, o apelo não é do pastor Wagner, pastor Gabriel, não é de homens. O apelo é do Espírito Santo, que sabe que ainda há tempo, ainda há oportunidade, mas um dia a porta da graça vai se fechar. Um dia nós não ouviremos mais o apelo do Espírito Santo. A Bíblia diz que haverá fome e sede da palavra de Deus. Não é que as Bíblias irão desaparecer, mas o Espírito Santo não mais pleiteará sobre o coração dos culpados habitantes da terra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se há mais alguém, eu queria convidar você. Nós vamos fazer uma oração de entrega, porque agindo Deus, quem o impedirá? Sabe qual é a única coisa que pode impedir?
você, a sua escolha, a sua decisão. Nem a morte, nem vida, nem demônios, nem futuro, nem passado, nem dificuldades, nada. Mas se eu não quiser, Deus não pode fazer absolutamente nada. Se tem uma coisa que o Deus onipotente não pode fazer, é interferir no livre-arbítrio e decidir em nosso lugar. Essa é uma decisão de cada um de nós. Nós vamos orar, clamar. E se no final você, pastor, Espírito Santo falou, eu quero tomar essa decisão, nos procure para que o céu se abra na sua vida. E amanhã seja o grande dia do recomeço espiritual para a glória de Deus. Vamos fechar os olhos, abrir o coração para falarmos com Deus. Ó Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos aqui. Homens podem fazer apenas algo normal, natural, mas o Senhor faz algo sobrenatural, extraordinário. O poder do Espírito Santo se manifestou aqui nessa noite, porque nós estamos aqui, Pai, nos rendendo diante da majestade do céu. Ó Deus, não queremos sair daqui da mesma maneira, ou piores do que quando chegamos. Nós queremos sair daqui com a certeza de que nós nos rendemos no altar do Senhor, fomos aceitos, perdoados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não pode custar pouco ou nada para nós, aquilo que custou muito ou tudo para o Senhor. O que vai custar para nós não sabemos. Nós queremos nos render nas tuas mãos poderosas nesta noite. Ouça este filho, ouça esta filha, ouça o clamor dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse esposo, desse filho. Por favor, Deus, atenda o nosso clamor e que a gente veja maravilhas. Amanhã, este lugar vai se transformar num palco para o espetáculo do Senhor. E nós nos colocamos em tuas mãos, confiantes, agradecidos, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Deus abençoe todos nós. Amém.